Cistite idiopática felina. Um nome muito complexo para uma situação que poderá ter aí por casa e não sabe. Portanto, se está na dúvida e quer saber mais, fique connosco que explicamos tudo já de seguida. Olá, eu sou a Filipa Guilherme, sou médica veterinária e hoje vamos então falar de cistite idiopática felina. E o que é isto e que palavras difíceis são estas? Bom, cistite idiopática felina não é mais do que um termo complicado, ou um grande palavrão, para descrever uma inflamação que ocorre na bexiga dos gatos. Então sabe aquela situação que poderá ter aí por casa ou que já poderá ter experienciado de um gato que anda a entrar e a sair do caixote com frequência, que mia muito, a urinar, que faz xixi fora da caixa de areia, vai à banheira, vai ao lavatório, vai à colcha da sua cama, bom, o que for, que poderá ainda ter também urina com sangue e que nota de facto ali algum desconforto e ele entra e sai muitas vezes do caixote, mia muito, bom, aí o seu gatito poderá estar a sofrer de alguma patologia do foro urinário e poderá ter então uma cistite idiopática felina. Então, o que é que deve fazer nestas circunstâncias? Ponto número 1, deve levá-lo ao veterinário. Não há dúvida nenhuma, o animal está em desconforto, algo não está bem, então deve ser avaliado pelo médico veterinário. E o seu veterinário, após um exame detalhado, vai provavelmente pedir-lhe alguns exames, nomeadamente análises de sangue, para saber se está tudo bem com os seus órgãos internos, com o seu sangue, se há aqui alguma alteração que seja de maior preocupação. Deverá provavelmente pedir-lhe ainda uma cultura de urina, o que nós chamamos de uma urina tipo 2, que é a descrição detalhada de toda a urina, cor, cheiro, se está turva, se não está, se tem sangue, se não tem, se tem células de descamação, se não, se tem cristais, se não. A cultura, como eu já disse, para saber se tem então uma bactéria ou não que esteja a causar uma infecção urinária, que esteja a despoltar o caso, e caso a cultura seja positiva, um teste de sensibilidade à antibiótica para fazer um tratamento de antibiótico direcionado para a bactéria em questão. Agora, suponhamos que faz estes exames todos e vem tudo negativo. E quando eu digo negativo, é função renal tudo bem, função a nível de estrutura de urina não há cristais, cultura está negativo, não há nada, está tudo bem. Tem sangue na urina, sim, até poderá ter algumas células inflamatórias, mas não tem mais nada. Está tudo normal. Então, provavelmente, poderá estar a ter um caso de cistite idiopática felina. E a cistite idiopática felina tem, muitas das vezes, associado o stress. Ou seja, existem, geralmente, algumas alterações no ambiente ou na vida daquele gato que faz desencadear o quadro de cistite idiopática e começa a haver, então, lesão da pele que reveste a bexiga e começa a desenvolver-se, então, todo este quadro urinário. Então, suponhamos que tem um quadro de cistite idiopática felina em sua casa. O stress, como eu disse, é um dos principais fatores causadores da cistite idiopática, mas o stress crónico, ou seja, o stress ao longo do tempo, é mais preocupante do que o stress agudo, ou seja, do que um único episódio isolado no tempo. Então, como assim, Filipa, o stress crónico? O facto é que a maioria das casas que têm gatos, tem o gato e o gato está ali, tem um ou dois brinquedos espalhados pelo chão e não existe aqui um ambiente muito enriquecido. Muitas das vezes temos também casas com mais do que um gato e com poucos recursos para o gato ou para todos os gatos que lá vivem. Então, vamos explicar isto melhor. Uma das coisas que deve ser feita para reduzir os níveis de stress é apostar no enriquecimento ambiental. Ou seja, tornar o ambiente do gato tão enriquecido e tão estimulante que diminuem os níveis de stress. Porque o que acontece é que muitas das vezes eles estão lá e não têm nada para fazer e depois até têm que discutir para chegar à caixa de areia ou discutir para chegar àquele posto de água e isso acaba por causar um stress crónico. Ou seja, eles todos os dias vivem em stress porque não sabem o que é que vai acontecer, se vão ter que discutir, se não vão ter que discutir, se conseguem fazer xixi à hora que querem ou se não conseguem. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é garantir
que eles têm o menor stress ao longo do tempo, para que não haja a tal gotinha que faz transbordar o copo. Ou seja, aquele episódio de stress naquele momento, num gato que já tem experiência de stress crónico, faz transbordar a água e depois faz então desenvolver o quadro de cistite. Então, regras. Não se esqueçam de olhar para a essência do gato. O gato é um predador, sim, mas também é uma presa. E nós temos que tornar o ambiente propício para que esta espécie, não é? Para que este animal consiga viver confortável, quer como predador, quer como presa. Então, a nível de atividade predatória, o que nós podemos fazer é estimulá-la. E estimulá-la, obviamente, com segurança. Mas em vez de pormos, por exemplo, a comida de bandeja, não é? Ter ali o pratinho pronto, fácil para comer, é pô-lo a trabalhar para comer. Portanto, usar aqueles comedores interativos, que eles têm que estar ali a esforçar-se para tirar a comida, ou esconder comida pela casa, que eles têm que ir procurar e encontrar. Quer com brinquedos também podemos estimular, os brinquedos têm a tal cana de pesca, brincar e estimular a atividade predatória. Bom, dar-lhes esse estímulo que é essencial. E depois temos que olhar para a vertente presa. Então, a presa normalmente precisa de se sentir segura. E se houver alguma alteração no ambiente que lhe provoque medo, ele tem que ter a possibilidade de se esconder e de estar resguardado num sítio em que saiba que não lhe vai acontecer nada de mal. Então devemos lhes dar pontos em altura para eles se esconderem e para vigiarem o ambiente, verem se é seguro, então depois sair. Portas de armários abertas para estarem escondidos mesmo sem ninguém entrar. Caixas de cartão são super baratas, eles adoram, escondem-se, brincam lá dentro. Portanto, acaba por ser muito versátil nesse aspecto. Dar pontos para que eles se escondam. E depois todas as outras atividades normais, portanto, os postos arranhadores para arranharem as unhas, para manterem a saúde da unha, da garra. Bom, zonas para eles repousarem, zonas de momentos de interação com o tutor, obviamente de forma controlada e bem estimulada. Uma vez mais, não quero mãozinhas, como já disse em vídeos anteriores, a estimular o gato para brincar, porque isso vai ensinar que é seguro e é aceitável caçar a pele humana, coisas que nós não queremos, por isso é que os brinquedos têm distância de segurança, cana de pesca, fiozinho e brinquedo na ponta, e é essa regra que nós devemos ter. E quando temos crianças em casa, quando temos outros gatos, quando temos cães, nós temos que ter muita atenção e, de facto, é ainda mais essencial que esses pontos para se esconder existam. Porque se vem uma criança pequena correr atrás do gato, ele tem que ter a possibilidade de se enfiar num sítio em que a criança não chega. E isso muitas das vezes é subir em altura. Bom, isso são algumas coisas que devem ter em atenção. E depois, quando falamos em casas multi-cat, portanto com mais do que um gato, é importante de facto fornecer um número de recursos para todos os gatos que lá estão. Filipe, então se eu tiver 2 gatos tenho que ter 2 caixas de areia, 2 pontos de comida, 2 pontos de água. Não. Se tiver 2 gatos tenho que ter 3 caixas de areia, 3 pontos de comida, 3 pontos de água. Então, mas porquê? Quem diz pontos de água, depois continuamos, não é? Com os arranhadores e afins. Então, mas porquê? Porque eu tenho 2 gatos. Suponhamos aqui a questão das caixas de areia. Tenho 2 gatos. As caixas de areia do gato, a caixa de areia que está na cozinha está suja. A caixa de areia que está na casa de banho, ou o outro gato está a utilizar, ou está a passar ali nas imediações e são 2 gatos de grupos sociais diferentes. Ou seja, eles não se dão, eles toleram-se naquele ambiente, não discutem, a menos que seja necessário, lá está por competição de recursos, que é o que nós queremos evitar, portanto eles toleram-se. Se uma está suja, se a outra tem uma máquina de lavar a funcionar ao pé, que é um sítio que nunca devem estar as caixas de areia. As caixas de areia devem estar em sítios tranquilos e sossegados. Mas pronto, já estou aqui a supor qualquer coisa. Ou estamos a fritar qualquer coisa que está a fazer estalinhos na cozinha e assusta o gato. E o outro gato está a usar a caixa de areia que está na casa de banho. O segundo gato tem que ter uma alternativa, ou seja, tem que ter uma caixa de areia que não esteja suja, ou pelo menos que não esteja imunda, não é? Isso depois depende do critério de cada gato. Há gatos que são mais exigentes do que outros. E que não tenha que entrar em conflito com o outro gato, não é? E, portanto, ele vai usar a terceira. E isto é muito importante ter em consideração, porque estas pequenas alterações, dar o número de recursos para uma casa multi-cat, portanto, para todos os gatos, reduz imenso os níveis de stress crónico. Porquê? Porque os gatos não estão a viver naquela ansiedade de, e se eu quiser ir à casa de banho e estiver lá o que me dá uma chapada? Ou se eu quiser ir à casa de banho e estiverem todas sujas e eu não tenho onde ir? Ou e se eu for ali comer um grãozinho e de repente vem o Bartolomeu e dá-me uma chapadona e eu já não posso comer mais? Bom, é por isso
que devemos dar um número de recursos adequado para que eles não vivam nesta ansiedade permanente. Agora, vão ter os recursos todos juntos? 3 caixas de areia, 1, 2, 3, todas seguidas? Não, não vão. É o mesmo que só ter uma, porque se estiver lá, então, o Bartolomeu a passar, não é? O Gasparzinho nunca vai conseguir ir à casa de banho porque está lá o Bartolomeu e vai dar uma chapada. Portanto, devemos ter aqui em consideração e espalhar pelo resto da casa para que não haja pontos de contacto. Então vale, por exemplo, ter... Se eu tenho um corredor muito fino, imaginemos que tenho uma zona da casa central, com sala, cozinha e hall de entrada, depois tenho um corredor e tenho os quartos com as casas de banho. Vale ter todas cá para dentro. Se calhar devia ter uma aqui no átrio central, porque imaginemos que eu tenho as 3 caixas de areia, todas uma aqui no quarto A, na casa de banho e no quarto B. E depois tenho o corredor e tenho cozinha e sala, suponhamos. Se o Bartolomeu estiver aqui a passear neste corredor e o Gasparzinho quiser ir à casa de banho, se o corredor for estreito, o Gasparzinho não vai conseguir passar sem levar uma chapada do Bartolomeu. Portanto, tentar espalhar pela casa e em zonas que faça que o bloqueio por outro gato seja menos possível, para minimizar estes confrontos. Isto são algumas coisas que devem ter em consideração. E quem diz para caixas de areia, diz para comida, diz para água, diz para arranhadores. Tem mais de um gato em casa? Tudo bem. Quantos gatos tem? Quantos grupos sociais é que tem formados? Porque eu posso ter 2 gatos e eles serem do mesmo grupo social, ou ter 2 gatos e ser cada um de grupo social diferente. E nestas circunstâncias há que respeitar, por exemplo, no que toca a arranhadores. Deve haver um arranhador para o grupo A e um arranhador para o grupo B. Ok? E obviamente mais arranhadores espalhados pela casa, mas pelo menos 2 arranhadores nos sítios em que o grupo A e o grupo B passam mais tempo. Isto para reduzir os níveis de stress. Se nós conseguimos reduzir os níveis de stress crónico, tornando o ambiente estimulante e pacífico para eles viverem com conforto e sem medo do que vai acontecer a seguir, a probabilidade de haver aquela gotinha que faz transbordar o copo, que pode ser a entrada de uma criança num dia de festa, vem uma criança lá de fora visitar a família e andou a correr atrás do gato, pode ser uma mudança de casa, pode ser uma mudança de mobília, entrada e saída de pessoal para fazer troca de mobília da casa. A probabilidade dessa gota ser a gota que faz transbordar o copo é menor, porque o copo, os níveis de stress estão mais baixos, portanto nós temos aqui alguma margem de manobra e por isso é que o stress crónico é mais importante que o stress agudo. Então, se tem um quadro de cistite idiopática felina por casa, saiba que, além da terapia médica para controlar os sintomas, é essencial fazer um plano de enriquecimento ambiental para que os níveis de stress em casa reduzam e tenhamos menos reincidências desta situação. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, partilhe com quem mais gosta, deixe-nos o seu feedback nos comentários, gostamos aqui de ter alguma interação e de conversar. Partilhe, lá está, o vídeo com quem é importante para si, que saiba que tem gatos em casa e vemo-nos no próximo vídeo.